Que o Senhor te abençoe hoje. Eu quero dizer para Jesus, seja a honra, seja a glória, seja o louvor. As suas misericórdias duram para sempre. Não há ninguém como o Senhor, precioso povo de Deus, ninguém como o nosso maravilhoso e precioso Jesus. Eu oro hoje que o Senhor use este ensinamento para te abençoar, falando sobre intensificar o poder de Deus em sua vida. E a única maneira que eu descobri foi através do jejum. O jejum é muito importante. Eu vou falar sobre os 3 tipos de jejum, como entrar e como terminar o jejum. É muito importante. É muito sério que nós estamos compartilhando sobre o jejum, porque precisamos do poder de Deus. Precisamos do poder de Deus mais do que nunca. Lembre-se que Adão perdeu o poder, o domínio, quando ele comia no jardim. Jesus começou seu ministério jejuando. Assim diz em Lucas que ele entrou no deserto cheio do Espírito Santo e que ele saiu no poder do Espírito Santo, porque ele estava em jejum. O jejum restaura o poder e restaura o domínio. Eu vou dizer algo muito importante aqui mesmo. O jejum é para o domínio. Ok, você sabe que a mensagem de hoje é muito importante, porque ela fala sobre restaurar o domínio. Então, o jejum restaura o domínio. Lembre-se, Adão perdeu o domínio quando ele comia, que isso foi o seu erro. Quando Deus disse para ele não tocar na árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas você realmente, queremos dizer que devemos olhar honestamente para o Senhor. Lucas, onde fala em Lucas que o Senhor começou o seu ministério jejuando, para obter o domínio. Ok, você sabe que todas as religiões, eles jejuam, todas elas, quando se pergunta para o seu povo, é uma regra jejuar muitos dias no período de um ano. E você vê que eles estão se espalhando e crescendo, é por causa do jejum, porque o jejum libera o poder em ambos os mundos, no mundo de Deus e no mundo do diabo. Então temos que entender o quão importante é que jejuamos. O corpo de Cristo deve entender que o jejum é uma das maiores armas e chaves do poder. Quando se trata do que Deus nos deu nas Escrituras, é muito, muito importante, ok? Maravilhoso Senhor Jesus, nós viemos hoje e pedimos que o Senhor envie a sua unção. Eu oro para que você abençoe e ministre ou alimente ao seu povo hoje com esta palavra, que traga mudanças e que o poder do Espírito Santo venha em suas vidas. No poderoso nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Ok? Agora, lembre-se de que um cristão adormecido é comparado a um pecador morto. A Bíblia deixa isso muito claro. Desperta-te, ó tu que dormes, e levanta-te de dentre os mortos. Paulo escreveu. Agora, o jejum restaura o domínio, porque quando a carne se torna um Deus, uma pessoa se torna um adorador de ídolos e perde o domínio. Quero dizer isso de novo. Quando a carne se torna um Deus, é quando as pessoas não estão jejuando, então a carne assume o controle. Se torna um Deus, porque a carne põe, o jejum coloca a carne sob sujeição. Lembre-se de que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 9, versículo 27, mas eu mantenho o meu corpo e trago sobre a sujeição. Como? Pelo jejum. Não somente pela oração, mas pelo jejum. Então o jejum intensifica o poder de Deus, intensifica o poder de Deus na sua vida. O jejum nos liberta da idolatria, porque, pense nisso, quando as pessoas comem e não jejuam, a sua carne se torna um rei, um senhor. Quando a sua carne se torna um rei, eles são governados por ela. Isso significa que eles se tornam adoradores de ídolos. A carne se torna aquele ídolo que eles o adoram. Então é muito importante que eu estou dizendo para você que a adoração de ídolos não é apenas adorar algum tipo de imagem, de estátua, mas também está adorando a própria carne. O corpo se torna um Deus, diz que ele quer que eles façam. Especificamente quando se trata de comer, o jejum coloca a carne sobre sujeição. Novamente, 1 Coríntios, eu quero que você vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 27, Paulo, o apóstolo declarou,
eu mantenho o meu corpo e coloco em sujeição para que não seja por qualquer meio, quando eu pregar aos outros, eu mesmo seja rejeitado. Pense sobre isso. Como muitas vezes o apóstolo Paulo, ele mesmo jejuou. Eu sempre escolhi esse versículo porque como é maravilhoso nas Escrituras. Segundo, então é assim que ele fez o jejum. Ele trouxe o seu corpo sob sujeição. No 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 7, fala sobre os filhos de Israel e eu quero ler. 1 Coríntios 10, começando no versículo 7. Nem sejam idólatras como alguns deles. Como está escrito, as pessoas se sentaram para comer e beber e levantaram-se para se divertir. Agora eles se tornaram idólatras porque eles estavam adorando seus próprios corpos. Agora se tornaram adúlteros. Como é que está escrito que as pessoas se sentaram para fazer, ou seja, para comer e beber e se levantaram para se divertir, se submeteram à carne, e o resultado que eles cometeram foi a fornicação. Eu mostrei isso na outra aula. No livro de Isaías, os profetas, eles dizem que quando as pessoas não jejuam, eles se tornam fornicadores, é o resultado. Eu compartilhei tudo isso na outra aula. Peço, por favor, que você dê uma olhada no primeiro vídeo. Poderoso. Então, o Senhor recebeu domínio em Lucas, capítulo 4. Eu te mostrei também no outro vídeo, mas eu quero apenas... Eu gostaria que você soubesse. Em Lucas 4, no versículo 1 e 2, estando Jesus cheio do Espírito Santo, ele foi saindo do Jordão, foi conduzido pelo Espírito para o deserto. E ele estava jejuando. Aí ele foi tentado pelo diabo 40 dias naqueles dias e não comeu nada. Ele estava jejuando. E quando eles foram terminados depois, que ele estava com fome e sede, no capítulo Lucas... Lucas 4,14 diz que Jesus voltou no poder do Espírito para a Galiléia e a sua fama se espalhou por toda aquela região. E no versículo 18 ele falou e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim. Agora vamos a partir daí falar sobre os 3 tipos de jejuns. Agora, antes de entrarmos nisso, vamos mostrar a vocês os 3 tipos de jejuns e para que servem, e acredite em mim, você vai ser abençoado por isso, porque você verá algo poderoso que irá trazer salvação para sua família. Ouça aí, Chad. Você vai adorar? Ok. Em Joel capítulo 1, eu quero apenas ler o livro de Joel do Antigo Testamento. Eu vou ler o versículo 14 para mostrar a importância que Deus dá ao jejum. Santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, reúna os anciãos e todos os habitantes da terra na casa do Senhor, seu Deus, e clame ao Senhor. Agora, é o que diz. No versículo 14, então, se você olhar o capítulo 2, o versículo 12 de Joel, a partir daí eu vou mostrar a você os 3 tipos de jejuns. Para que servem, e assim por diante. Em Joel 2,12 diz: portanto, também agora, diz o Senhor, voltem-se para mim com todo o seu coração, com jejuns. Então, quando as pessoas jejuam, elas estão se voltando para o Senhor. Seus corações se voltam para o Senhor quando elas jejuam. Então, no versículo 15, tocai a trombeta em Sião, santificai um santo jejum. Convocar uma assembleia solene. Então, há muitos comandos sobre jejuns na Bíblia. Agora, vamos falar sobre os 3 tipos de jejum. Mas, primeiro, eu quero que você faça algumas perguntas a si mesmo. Antes de começar qualquer jejum, eu quero que você se faça essas perguntas. Antes de você falar, jejuar, comece a se perguntar a si mesmo. Vamos fazer essas perguntas antes de começar o jejum. Pergunte a si mesmo. Primeiro, é dado por Deus? Ou é algo que simplesmente eu quero fazer porque eu posso fazer? Porque eu quero perder peso? Se você está fazendo isso pela carne, você já acabou de perder com Deus. Então, número 1, é dado por Deus? É Deus que está me guiando? Número 2, eu estou fazendo pelos motivos certos? Agora, por favor, escreva isso. É algo que você pode responder. Só você pode responder.
Então, 5 perguntas que você precisa fazer antes de começar a jejuar. A qualquer um deles. O jejum é dado por Deus? Número 2. Os meus motivos são corretos? Número 3. Para quais necessidades específicas eu estou jejuando? Quais são as necessidades? Quais são as necessidades específicas? Número 4. Quais são os resultados esperados? Número 5. Eu estou determinado a ministrar ao Senhor enquanto eu jejum? Isso é a chave. Isso é a chave. Porque Deus não vai responder sem você ministrar a Ele. Lembre-se, em Atos 13, versículo 2, diz que eles ministravam ao Senhor e jejuavam. Eles estavam ministrando e jejuando ao mesmo tempo. Então, aí foi quando o Senhor chamou Paulo para o ministério. Então, 5 perguntas que eu gostaria que você anote e certifique de responder no seu próprio, a você mesmo. Número 1, é dado por Deus. Número 2, os seus motivos são corretos. Número 3, quais são as necessidades específicas que eu estou jejuando? Então, não apenas jejum, deve haver uma razão pela qual estou jejuando. Número 4, quais são os resultados? Eu quero ver quais resultados. E número 5, eu estou determinado a ministrar ao Senhor. Então, quando eu estou jejuando de acordo com Atos 3 agora, aqui vai os 3 tipos de jejum. Jejum número 1, jejum de 3 dias para crises. Cada vez que vemos uma crise nas Escrituras, na vida de alguém, eles estiveram jejuando por 3 dias, 3 noites, sem comer, sem água. Agora, o primeiro que vemos que jejuou, a primeira pessoa que vemos que jejuou, e eu quero mostrar, em Atos 9:9. E então vou voltar para o Velho Testamento. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele estava em crise, ele ficou 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu, porque ele não sabia o que estava acontecendo. O que estava acontecendo com ele? Ele estava a caminho de Damasco. Ele viu o Senhor, ele caiu do cavalo, mas ele não tinha ideia do que estava acontecendo com ele na sua vida. Ele jejuou por 3 dias, 3 noites, e ele ficou 3 dias sem ver, e nem comeu, nem bebeu. Agora, no Antigo Testamento, olhamos no livro de Esther. Lembre-se, Esther, ela sabia pelo Espírito que havia uma crise, então ela disse, eu preciso jejuar por 3 dias. Então, no versículo 16, ela disse para irem se reunir todos os judeus que estavam presentes em Suzã e que jejuassem por ela, e que não comesse e nem bebesse por 3 dias e 3 noites. Eu também jejuo eu vou jejuar também. Significa que todos jejuaram por 3 dias e 3 noites. Então, eu irei ao rei e o que é de acordo com a lei, e para a lei, se eu morrer, eu morrerei. Agora, sem comer e sem beber por 3 dias e 3 noites. Eu acredito que este jejum é para os entes queridos. Absolutamente. O número 2 é aqui porque eu digo isso, porque é quando eles vão receber a visão. Foi o que aconteceu com Paulo. Ele recuperou a visão. Ele jejuou 3 dias e 3 noites e que veio a sua visão retornou. Significa que naquele momento ele estava cheio do Espírito Santo. Então, deixe-me fazer uma pergunta. Talvez você não saiba a resposta ainda, mas eu vou mostrar a você a partir da Escritura. Vamos para Atos 9, versículo 9. Quando Paulo foi salvo, ele foi salvo na estrada a caminho de Damasco? Ou ele foi salvo mais tarde, quando Ananias veio vê-lo? Boa pergunta. Bem, deixa eu te mostrar aqui. Ele ficou 3 dias sem ver. Nem comeu, não bebeu nenhuma bebida. E havia um certo discípulo em Damasco, chamado Ananias, e para ele disse o Senhor em uma visão. E ele disse, Ananias, ele disse, estou aqui, Senhor.
E o Senhor disse: levanta-te, vai para uma rua chamada direita e pergunta na casa de Judas por um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está orando. O que ele estava orando? Pelo que estava orando? Qual era a necessidade que ele estava pedindo? Ele viu numa visão um homem chamado Ananias entrando e colocando a mão nele para que ele recuperasse a sua visão. Agora espere um minuto. Antes que Ananias dissesse: Senhor, ele veio para nos levar prisioneiros e nos matar, alguns de nós, Senhor. Que ele siga. Meu Deus. Vamos escolher o versículo 15. Eu sinto a unção aqui. Vamos ler o versículo 15. Para levar o seu nome perante os gentios e reis, os filhos, eles verão sofrer por mim. Mas observe agora essa chave. Está no versículo 17. Qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Ananias? O que ele chamou de Paulo? Irmão Saulo. Significa que ele foi salvo naquele momento. Mas quando ele foi salvo? Ele foi salvo quando ele estava orando. Quando ele estava orando. Orando no mesmo dia que Ananias veio impor as mãos sobre ele. Significa que foi o jejum que abriu seus olhos para a sua necessidade de receber Jesus. Aleluia! Por que não há registro que ele foi salvo na estrada para Damasco? Tudo que vemos é que ele disse: quem és tu, Senhor? Ele nem conhecia o Senhor. Ele disse: você é o Senhor. Ele disse: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. É duro você chutar contra os aguilhões. A propósito, você sabe o que são aguilhões? Chad? Se você não sabe, então as pessoas não sabem. Aguilhões, eles colocavam esses pregos na ponta de uma vara e ao redor dos tornozelos dos bois. Então, quando eles estivessem ali arando a terra e os bois fossem em uma outra direção, então eles feriam ali os calcanhares dos bois, feriam a carne para que eles pudessem voltar para o curso. Era como que pregos que o animal, ele sabia, ele sentia. Então eles costumavam ir para o outro lado. Então é isso que incita, são agrilhões de qualquer maneira. Então Paulo, o apóstolo, na estrada para Damasco, ele foi salvo quando estava jejuando, porque diz que ele orou. Que lindo que sabemos. Pelo momento em que Ananias entrou, ele foi salvo. Ananias o chamou de irmão Saulo, porque ele sabia pelo Senhor que ele foi salvo. É por isso que eu digo que os seus olhos se abriram. O que significa que quando oramos por entes queridos, cujos olhos estão fechados pelos demônios, os seus olhos vão se abrir, porque em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, afirma que eles, a razão pela qual eles não são salvos é porque o espírito de cegueira está sobre eles. O espírito de cegueira. Eles foram cegados por um demônio. Não porque eles não querem, eles estão apenas cegos. E o jejum vai quebrar esta cegueira. 2 Coríntios 4, 4. Vamos olhar para isso. Você está aprendendo alguma coisa aí, Chad? 4, 4 diz: em que o Deus deste mundo, o Deus deste mundo tem cegado a mente daqueles que não acreditam para que o evangelho da glória de Deus, de Cristo, resplandeça e brilhe na mente deles. Mas o jejum vai quebrar isso. Então você tem que, o ente querido que está sendo cegado pelo inimigo, apenas quando você falar com ele, simplesmente ele não consegue ver o evangelho, jejue por eles 3 dias e 3 noites, sem comida, sem água. É o que diz agora. Vamos lá. O jejum 3 dias, 3 noites é para a crise. Então, se você estiver enfrentando uma crise, você sairá dela e para a salvação. Mas, primeiramente, para a crise. Ok, número 2. O jejum de 21 dias. O jejum de 21 dias. Não é como jejum completo que você não come.
mas é um jejum parcial, porque no capítulo 10, Daniel, nós vemos que o jejum parcial de 21 dias. Então, Daniel, vamos dar uma olhada, por favor, esse maravilhoso capítulo 10, espero que vocês estejam aprendendo algo. Vamos ver o versículo 3, que fala sobre o jejum parcial. Ele diz que eu não comi nenhum pão agradável, nem carne, nem vinho entrou na minha boca, nem eu mesmo me ungi até que 3 semanas inteiras se completassem. Porque o jejum parcial de 21 dias é por revelação. É por revelação. Se você quer que Deus fale com você, se você quer que Deus lhe mostre coisas, você precisa jejuar por 21 dias, o jejum parcial. E aqui vemos que ele não comeu nem pão, nem carne. Eu não comi nenhum pão agradável. Agora depois veio a carne ou vinho entrado na minha boca. Eu não me ungi, o que significa que ele provavelmente comeu vegetais ou frutas, vegetais e beberam água. Mas ele não comeu nenhum pão agradável. A propósito, a palavra agradável, aqui pão, eu acho importante ver que o alimento desejável é o que em hebraico diz que comida que é tentadora de comer. O pão agradável também pode incluir coisas que você pode gostar, achar como agradável, tais como doces, mas não diz nada sobre que não comer frutas ou vegetais. Mas eu acho que você tem que usar de sabedoria. Deixe Deus te guiar. Você sabe, você pode dizer, eu não gosto de carne, mas eu tenho outras coisas. Você sabe que tem que ter cuidado. Tem coisa muito mais perigosa do que pão e carne, mais tentadoras. Mas o jejum parcial é algo que você terá que decidir. O que isso significa para você? Mais 21 dias para a revelação. E vemos como Deus deu a revelação a Daniel, porque em Daniel 9, no versículo 2, ele diz que no ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelos livros o número dos anos em que a palavra do Senhor veio a Jeremias, o profeta que se cumpriria 70 anos na desolação de Jerusalém. Então dizem o versículo seguinte, que no versículo seguinte eu dirigi o meu rosto ao Senhor para buscá-lo com orações e súplicas, com jejuns. Então ele precisava de uma revelação do Senhor quando você vai fazer isso. Porque ele tinha lido que no livro que Jeremias profetizou 70 anos, e tinha que se cumprir. Agora, esses 70 anos haviam passado. Ele disse, Senhor, quando é que vai ser? Eu vou fazer isso. O Senhor veio. Então, o que ele faria isso? Agora, eu quero apenas dizer algo também. Eu não vou dizer totalmente o que aconteceu, mas é provavelmente que também aconteceu. Com o apóstolo Pedro em Atos 10, quando ele teve uma visitação do Senhor, sobre que os gentios viriam para o reino. Agora, não diz que ele estava jejuando por 21 dias, mas é muito interessante, se você olhar para Atos 10, e versículo 10, diz que quando ele esperava e ele ficou com muita fome e ele ali não comeu comida, enquanto eles se encontravam ali em êxtase, provavelmente de novo, eu não vou dizer que isso é tudo, mas acho que ele estava, em minha opinião, provavelmente ele estava em jejum parcial, assim mesmo por revelação, viesse a ele, para que aí os gentios foi revelado que seriam salvos. Então, jejuns parciais. Você realmente deve ser conduzido pelo Espírito, assim como eles. Nem todos os jejuns parciais são de 21 dias, porque você vê alguns nas Escrituras para isso. Por exemplo, vamos ver 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 11, versículo 27. Onde o apóstolo Paulo diz em cansaço de dor, em assistir muitas vezes com fome, sede em jejuns, e em jejuns muitas vezes.
Muitas vezes. Aqui vemos que o apóstolo Paulo, ele entendeu o poder do jejum e parece que ele também estava jejuando. Às vezes parcialmente, às vezes totalmente. Mas o jejum de 21 dias é para a revelação. É para quem serve. Está garantido no livro de Daniel, ok? Agora, este é o terceiro jejum de 40 dias. O jejum de 40 dias é para o domínio. É para um domínio completo sobre o inimigo. Eu não recomendo que muitos de vocês façam jejum de 40 dias, porque realmente deve ser dirigido pelo Senhor. Em Mateus 4, versículo 2, em Mateus 4, 2 diz que o Senhor, ele entrou em um jejum de 40 dias, e naquele dia, porque Deus o conduziu, diz que quando ele jejuou por 40 dias, 40 noites, ele teve fome. São as únicas pessoas que conhecemos nas Escrituras que jejuaram 40 dias. Foram Moisés, em Deuteronômio 9, Josué, em Êxodo 24, do 13 ao 18. Quero dizer mais uma vez, Moisés jejuou por 40 dias, Deuteronômio 9, capítulo 9, versículo 9. Josué jejuou por 40 dias, Êxodo 24, versículo 13 ao versículo 18, porque eles estavam com Moisés, lembra-se? Elias, em 1 Reis 19, versículo 17 aos 18. Eu repito, o profeta Elias, 1 Reis 19, 17 ao 18, ele jejuou por 40 dias. E o próprio Senhor Jesus, em Mateus. Então, esse jejum nunca é para as suas necessidades. Esse jejum é para o domínio em sua vida, para a tomada de domínio em sua vida, sobre os poderes demoníacos e para que as nações sejam mudadas. Esse tipo de jejum é algo que eu não recomendaria que você fizesse apressadamente. Certifique que o Senhor fale com você pessoalmente. Eu conheci pessoas que jejuaram 40 dias. Claro, eu tenho uma delas, é minha esposa. Eu disse a Suzana, agora não faça isso, mas ela fez de uma vez. Eu estou dizendo a você, eu quero dizer, é algo que eu não sei se fisicamente eu posso fazer. Eu nunca fiz, porque realmente eu quero ouvir de Deus. Mas você sabe, Suzana sentiu que o Senhor tinha dirigido ela, que ela podia fazer isso, e ela fez. Então, Deus estava falando para ela fazer. Então, agora, qualquer coisa acima de 3 dias, quando você fizer, até o fim desse jejum, você deve fazer isso. Bem devagar. Então, entra devagar e sai muito lento. Muito lento. Significa que qualquer coisa durante os 3 dias, e vemos nas Escrituras, e você sabe que isso é incrível, sobre como o Senhor daria tais detalhes na Bíblia, até mesmo sobre quais alimentos comer quando nós saímos de um jejum, como as histórias que lemos na Bíblia, é quase sempre, para mim, você sabe, é incrível, realmente incrível. Então, 1 Samuel 30, e começando no versículo 11, vamos ver isso. E descobriram que um dos seus homens encontraram um egípcio no campo, e trouxe-o a Davi, e deu-lhe pão, e ele comeu, e eles fizeram beber água, e deram a ele um pedaço de pão, e bolos de figos, e 2 cachos de passas. E quando ele tinha comido, o seu espírito retornou novamente para ele, porque ele não tinha comido pão, não tinha bebido água. Por quanto tempo? 3 dias, 3 noites, não é? Incrível que Deus nos dê essas instruções sobre o que comer quando saímos de um jejum de 3 dias e 3 noites. O que eles deram a ele, vamos dar uma olhada mais uma vez. Se você for guiado pelo Espírito Santo em um jejum de 3 dias para a sua família ou para uma crise, e você não deve comer qualquer comida ou pão, aqui está o que você tem que comer. Foi o que deram a ele.
Primeiro lugar, eles encontraram um egípcio no campo e trouxeram a Davi e deu-lhe pão, água, e ele comeu pão, e então eles deram água para beber e um pedaço de bolo feito de figos e 2 cachos de passas. Então eu recomendo que você siga aquela instrução que conforme você vai saindo de um jejum de 3 dias, você não come carne. Você sabe disso. É dado a nós bem aqui que eu considero a Bíblia literalmente, porque o Espírito Santo colocaria isso lá. É sobre algum egípcio que eles encontraram em algum lugar deserto? Não. É para você. O Senhor está dando instruções. Eu louvo o Senhor. É incrível. Para mim, essa história está me dizendo que o que comer quando eu sair de um jejum, qualquer coisa em 3 dias. Não é incrível para você, Chad, que Deus nos daria até mesmo o que comer depois de sairmos do jejum, de uma história como essa? Nem mesmo, não está falando para Davi, nem o seu homem, porque o Espírito de Deus escreveria isso. É incrível. Quando você sai de um jejum de 3 dias, você come pão, você bebe água, você pode ter aqueles pedacinhos, aquelas barras de cereais feitas com figos, aquelas coisinhas que você compra no supermercado, de figos e passas. Isso é tudo que você come. Quando você sai de um jejum, então, lentamente você vai aumentando. Você observa a quantidade que você come. E coma devagar e descanse o máximo possível quando você sair de um jejum. É isso mesmo. É muito, muito importante que vocês descansem, ok? Então, aqui está outra coisa que você deve fazer quando jejuar. Não fale sobre isso. Não diga a ninguém que você está jejuando. Mateus 6, 17 e 18, Jesus disse, não fale sobre isso ou você perderá os resultados. Você ouviu o que eu disse, querido. Se você fala sobre isso, seja o que for que você esteja fazendo, o que acontece, nem diga. Nem diga que eu estou jejuando. Seja por 3 dias, seja por 21 dias que você esteja jejuando parcial. Ou muito improvável que você faça o jejum de 40 dias, mas se Deus falar com você, essa é a sua decisão, mas eu tenho muito cuidado. Eu recomendo que você converse com o médico antes. Você entra nisso especificamente, se você tem que tomar alguns cuidados, mas seja qual for o jejum que você entrar, qualquer um que você escolher, você perde o resultado se você falar. Então, é por isso que a palavra de Deus é muito clara. Eu vou dizer de novo, Mateus, eu vou dar mais uma vez, aqui, Mateus, capítulo 6, versículo 17. Tudo bem, agora deixe-me orar com você. Maravilhoso Senhor, eu oro para que você aumente o seu poder na vida do seu povo, enquanto eles tomam esta decisão em questão de jejuar, firme, seriamente, Senhor. Agora eles acreditam que é isso que eles devem fazer. Eles devem jejuar, Senhor, para que possam sair das crises. 3 dias e 3 noites sem comida, nem água, nem comer, Senhor. Ou então jejuar por 21 dias parciais, Senhor. Sem comer, meu Pai. Que os seus liderem. Fale com eles claramente sobre o jejum de 40 dias, Senhor, agora. Eu entrego aos teus cuidados. E eu louvo, Senhor, pelo teu poder. Que o Senhor venha aumentar a unção na vida deles, no poderoso e glorioso nome de Jesus, seu Filho. E o povo de Deus diz, amém.